Vamos falar então dos probióticos no tratamento do H. pylori. Aqui, falando por que probióticos, né? Como que surgiu essa história? Nós temos uma infecção que acomete no mínimo 50% da população mundial, possivelmente países como o Brasil, ainda subdesenvolvidos, essa prevalência chega até 60%, e o que a gente viu nos últimos anos foi uma redução dos índices de erradicação com os esquemas tradicionais, seja por falta de adesão do paciente ao tratamento, que é difícil mesmo, né, a associação de antibióticos, seja pela duração de 14 dias, por questões da própria bactéria, de agressividade do H. pylori, seja por polimorfismos genéticos, mas, sobretudo, pela inibição ácida que ocorre durante o tratamento, a escolha do inibidor, do IBP ou do PICAB, e a resistência aos antibióticos usualmente utilizados. Então, se pensou quais seriam as possibilidades de novos tratamentos, nem que fosse só coadjuvantes, usados conjuntamente ou antes ou depois da terapia antibiótica. Então, onde estamos nessa história com a associação dos probióticos? Esse artigo, que ainda é um dos mais citados, ele foi publicado em 2019, onde os autores perguntam exatamente a pergunta que você me fez, Fábio. Os probióticos são úteis, eles podem e devem ser utilizados no tratamento do H. pylori? E já nessa ocasião, eles acharam que sim, que cepas probióticas específicas diminuem os efeitos colaterais, consequentemente a adesão ao tratamento melhora, que é um dos fatores de fracasso, e eles viram também que algumas cepas levavam à melhora dos índices de erradicação. E o racional para isso? O racional é que o probiótico, claro, cepas específicas, mais uma vez, competem com o H. pylori em várias funções, como, por exemplo, pelo sítio de adesão, pela produção de mucinas, pela redução de substâncias agressivas do H. pylori, enfim, efeito inibitório no crescimento, na reprodução do H. pylori, mostrando que existe um racional teórico para o uso potencial dos probióticos na redução da infecção pelo H. pylori. Alguns lactobacilos, e aqui citando algumas cepas específicas, acidófilos, reuteri, salivaros e casei, mostraram inibir a atividade ureásica por meio da produção de ácido lático e a produção de citocinas, reduzindo a carga bacteriana do H. pylori, consequentemente o nível, a intensidade da gastrina e a acidez gástrica, produzindo ácido lático, ácido acético, peróxido de hidrogênio e substâncias com atividade antimicrobianas. E quais cepas são mais estudadas? Como a gente disse, bifidobactérios, lactobacilos, Saccharomyces. Estudos in vitro já mostraram que algumas cepas dessas probióticos podem sim ajudar na melhora da tolerância por redução de efeitos colaterais e especialmente nos índices de erradicação que se acredita possíveis. Então, lactobacilos, Saccharomyces, bifidobactério podem ser utilizados. Esse artigo, também de 2019, foi a primeira grande revisão nesse sentido, onde os autores avaliaram 40 estudos, chegou a quase 9.000 pacientes analisados, 4.900 no grupo probiótico, 4.000 no grupo controle, ou seja, o grupo que usou e que não usou probiótico, e os autores concluíram que nessa revisão sistemática o uso do probiótico reduziu de forma significativa a incidência de efeitos colaterais durante a terapia anti-H. pylori, e a conclusão foi de que há uma melhora dos índices de erradicação no grupo que usou probiótico, 81,5%, no grupo que só usou antibiótico e inibidor de secreção ácida, 71%, e eles encontraram também redução de forma significativa dos eventos adversos, 18% no grupo probiótico, 39% no grupo que não usou o probiótico, mas foi muito dependente da cepa utilizada nesses 40 estudos. E a grande questão, nós vamos usar quando? Antes de começar o tratamento do H. pylori, durante, manter depois?
Nós vamos usar por mais de 2 semanas, vamos continuar com o probiótico, como a gente às vezes recomenda que seja mais tempo. Em qual regime terapêutico? No tríplice, no quádruplo com bismuto, no quádruplo sem bismuto, no retratamento? Quais espécies? Lactobacillus, Saccharomyces, bifidobactério, única cepa, múltipla cepa? E a gente vai na literatura e não encontra essas respostas. Por essas razões, os consensos, inclusive o último americano, da ADA, que é de 2023, mostrando que, por essas razões, pelas dificuldades de determinar que cepas, período, a quantidade, se durante ou antes, ainda não seria uma recomendação rotineira e que mais estudos seriam necessários. É a recomendação também do quarto consenso, ainda não temos essa resposta, claro, para o quinto consenso. Mas olha, é uma coisa interessante, Fábio. Os últimos 2 anos, os estudos tenderam muito a considerar uma melhora com o tratamento do H. pylori, inclusive no esquema que a gente chama duplo da amoxicilina com o PQEB, associado especialmente ao Saccharomyces boulardii. Existem vários trabalhos na literatura com uma tendência muito favorável não só ao Saccharomyces, mas, como a gente vê ali, bifidobactério, lactobacillus, mostrando uma tendência mais favorável do que contrária, e isso se concretizou com esse trabalho publicado agora em junho no American Journal pelo Grupo Europeu para Estudo do H. pylori, o registro europeu. Nós estamos fazendo no Brasil o registro brasileiro, e vejam, foi um estudo que eles computaram todos os dados de quase 10 anos, 2013 a 2022, a publicação é desse ano, mas até o final de 22, foram 36.600 pacientes, dos quais 8.233, equivale a 22%, receberam probióticos. Ele foi mais usado em mulheres, sem uma razão muito específica, e usaram em primeira linha, segunda linha, terceira linha, quarta linha, e compararam o que o probiótico poderia fazer de bom em cada retratamento, ou mesmo com os diferentes esquemas terapêuticos. É interessante a gente ver aqui, porque o não é o vermelho e o sim é o verde. Vejam a diferença do uso. Tem alguns países na Europa, desculpa, que todo mundo, todos os médicos prescrevem probióticos, como na Sérvia, na Bulgária, aqui mais à direita no diapositivo. Outros países que praticamente não se utiliza, como na Rússia, e na Itália e na Espanha, mais ou menos 30%, 40% dos médicos utilizam. Esse foi foi computado o registro europeu, vindo de todos esses países, então foi muito interessante. Foram 9 gêneros empregados, sobretudo Saccharomyces boulardii, Rhamnosus, Bifidobactério brevis, o Reuteri e o Acidófilos. 41% das formulações eram multigênicos, 34 simbióticos e 11 combinações com outros produtos, e foram utilizados em todos os esquemas: sequencial, híbrido, terapia dupla, quádrupla com bismuto, o Pilera, que é uma combinação com bismuto que tem na Europa disponível, terapia tríplice, como a nossa aqui. Enfim, os resultados mostraram que, no fato, menor taxa de efeitos colaterais, 22% versus 25%, menor taxa de efeitos adversos graves e menor duração dos efeitos adversos nesse registro europeu. Aqui a gente traz o que está no American Journal, tem essa foto no artigo, mostrando que ela foi eficaz em geral, mas foi eficaz em todos os esquemas, tríplice, quádruplo, com bismuto ou sem, e foi o lactobacillus. Eles observaram que melhorou a tolerância ao tratamento, melhorou o tratamento, a efetividade do tratamento, a erradicação, e o Saccharomyces e o bifidobactério parece que melhoraram mais a tolerância ao tratamento. Então, a conclusão na Europa, na Europa, o emprego de probióticos como adjuvante ao tratamento anti-H. pylori está associado a uma maior efetividade da terapia, sendo o benefício superior nas terapias tríplice e sequencial. É um primeiro trabalho assim, grande, baseado na vida real. Então, não é um trabalho controlado por placebo, não é um trabalho de vida real. É um grande estudo, mas é de vida real. As diretrizes da Organização Mundial de Gastroenterologia sugerem algumas combinações de cepas ou cepas,
a gente fica ainda com as perguntas ainda para responder e teremos a oportunidade de ter essa bela discussão durante a reunião do 5º Consenso Brasileiro do H. pylori. Muito obrigada. Perfeito, professora. Gratidão pelo resumo que nos trouxe. Estaremos ansiosos para talvez algumas respostas, mas já uma luz no fim do túnel. Carlinha, nós temos uma pergunta. Acho que a pergunta anterior para a intolerância à lactose, a Aline pergunta quanto tempo usar lactase com lactobacilos? Os dois juntos? Então, a suplementação dos dois juntos, acho que tem sentido, na minha opinião, para o paciente que usa regularmente lactase em determinada situação. Então, por exemplo, o paciente toma leite com lactose toda manhã, então teria sentido a suplementação dos dois ao mesmo tempo. Para pacientes que não usam lactose com frequência, é interessante a suplementação dos dois, mas aí o momento da suplementação é que varia. No caso da lactase, ela vai ser suplementada quando eu for ingerir lactose, né? Mas, eventualmente, a eficácia da lactase ela pode ser prejudicada por alguns fatores. Alimentos dados em conjunto, a estabilidade da lactase ela pode ser prejudicada pela ação do ácido clorídrico, né? A quantidade de lactose ingerida, ela, claro, impacta diretamente na necessidade de lactase. Então, eventualmente, pode haver alguns pitfalls com respeito à eficácia da lactase em prevenção de sintomas em paciente com intolerância. Então, a suplementação com probiótico poderia meio que diminuir esse risco de não eficácia da lactase, já que a gente teria uma produção de beta-galactosidase mais estável produzida pelos probióticos. Não sei se me fiz entender. Sim. Então, um completa o outro, né? É uma associação interessante. E a outra pergunta, eu acredito que são duas perguntas que estão muito assim, associadas, Vitor e Fabiano. Perguntaram. A Fabiana coloca aqui que nas doenças ácido-pépticas relacionadas com o uso prolongado de BPs ou PCABs, seria interessante pensar em associar probióticos para evitar essa desbiose, ou seja, o paciente ainda não tem sintomas, seria no sentido preventivo. E a do Vitor também é uma pergunta porque eu acho que talvez tenha a ver com essa coisa da overdiagnóstico e de pessoas solicitando exames que às vezes não têm indicação, né? Que seria, por exemplo, um paciente chega no consultório assintomático, mas com um teste positivo para SIBO. Será que deveria tratar esse paciente? Difícil, né? Você não tratar também. Porque o paciente fez o teste, vê que está supercrescimento. É difícil não tratar, mas não tem indicação. Teste, né, não deveria ter feito o teste, né? Às vezes o paciente tomando IBP de longa data, mas sem sintoma de distensão, típicos de supercrescimento, faz o teste e dá positivo, quer dizer, ele vai continuar tomando IBP, porque é uma doença, por exemplo, a doença do refluxo, ele é dependente do IBP, uma esofagite eosinofílica, vai fazer o teste e vai fazer o quê com isso? E os probióticos ainda nós não temos essas cepas específicas, Carla, para a gente recomendar. E na prática, né, eu quero até ouvir vocês, mas assim, o paciente usando o IBP, a gente sabe que é a primeira barreira, com certeza, isso não tem, mas eles não desenvolvem muito mais do que o indivíduo, eles não voltam com distensão, eles não voltam com gases, com diarreia, pelo menos na maioria das vezes voltam muito melhores os sintomas do refluxo e sem outras queixas. Então, devem ter outros mecanismos de defesa que os protejam. Né, Babu? Eu acho que eu tenho a resposta. Que bom. Porque eu já pensei muito sobre isso. Primeiro que quando você pega o odds ratio para supercrescimento em usuários crônicos de IBP, não chega a 2, né? 1.6, 1.8, 1.4, dependendo do que você usa. Mas os IBPs têm um problema. O problema dos IBPs é que eles têm uma meia-vida reduzida. E por terem uma meia-vida reduzida, eles não conseguem resolver o problema do aumento da secreção ácida noturna que todos nós temos. Isso promove o que a gente chama de escape ácido noturno e que muitas vezes pode ser um fator de refratariedade para quem tem doença do refluxo noturna, né? E isso poderia ser um problema relacionado com IBPs, mas
Na minha opinião, eu acho que esse aumento da acidez noturna acaba protegendo o nosso intestino do supercrescimento, entendeu? De alguma maneira, isso tem sentido. Porque quando a gente vê os PCABs, por exemplo, que você tira esse processo, começam a aparecer os trabalhos que mostram que o nível de supercrescimento é muito maior. É óbvio. Porque, né? Eu acho que é por aí. Essa, quer dizer, eu até gostaria de fazer um estudozinho, mas difícil. Em todo caso, estou aberto a sponsors, viu, professor? Na FAD, quem sabe, pessoal de dinheiro, assim, poderia investir na USP e na Federal de Minas Gerais, a gente poderia fazer um trabalho em conjunto aqui. Vamos pensar, mestre Barbucci, vamos pensar. Nós temos muito o que agradecer aos nossos colegas, também da ginecologia, que estão conosco, e nós preparamos uma apresentação toda especial para vocês. Convidamos mais uma vez aqueles que chegaram agora na nossa plataforma, vão lá no nosso link, na nossa bio, se inscrevam no workshop Pode Ser SI. Juntos, nós vamos descomplicar a síndrome do intestino irritável.